Olá, seja bem-vindo à terceira semana da disciplina Pesquisa, Planejamento e Projetos de Indústrias Sucroalcooleiras. A esta altura, você já deve ter lido o e-book Gestão de Projetos, volume 1, Introdução ao Gerenciamento de Projetos, que é dividido em 4 seções: conceitos introdutórios, ciclo de vida de um projeto, processos de gerenciamento de projetos e áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos. Surgiram dúvidas? Vamos esclarecê-las agora. Como você deve ter observado, o livro faz referência constante a duas siglas, PMI e PMBOK. Você compreendeu o que elas significam? PMI é uma sigla em inglês para Instituto de Gerenciamento de Projetos. O PMI é uma instituição internacional sem fins lucrativos formada por profissionais de gestão de projetos de todo o mundo. Conta com mais de 650 mil associados em mais de 185 países, inclusive o Brasil. O escritório central localiza-se nos Estados Unidos. Os principais objetivos do PMI são formular boas práticas de gestão de projetos e promover a gestão de projetos através de seus programas de certificação. PMBOK. O PMBOK é a sigla em inglês para Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. O PMBOK é um livro, um guia que contém as melhores práticas de gerenciamento de projetos. O PMBOK é publicado pelo PMI, inclusive em português. Para você adquirir o PMBOK, basta ir ao site do PMI aqui no Brasil, que é www.pmi.org/Brasil. Agora vamos falar do conceito de projeto. Em engenharia, a palavra projeto é utilizada para um desenho, uma planta, por exemplo, uma planta de uma casa. Em administração, o conceito de projeto é mais amplo. Utilizando o mesmo exemplo anterior, o projeto seria a construção da casa, desde a planta, passando pela preparação do terreno, construção da casa, fase de acabamento, até a entrega das chaves ao proprietário. A origem de um projeto. Um projeto pode surgir de várias fontes. Ele pode surgir de uma imposição legal, por exemplo, para atender leis ambientais ou leis trabalhistas. Ou pode surgir para acompanhar uma evolução tecnológica, através de um pedido de um cliente ou uma demanda do mercado. Resumindo, um projeto nasce de uma necessidade. A concepção de projetos. Na etapa de concepção, as ideias são formatadas para criarem características de projetos. É quando os objetivos, justificativas, prazos e custos ficam claros. Com essas informações em mãos, tem-se a visão inicial dos projetos, e com essa visão definida, é possível partir para a gestão de portfólios. E o que é um portfólio? Segundo o PMI, portfólio é uma coleção de projetos, programas e outras atividades agrupadas para facilitar o gerenciamento eficaz e atingir os objetivos estratégicos do negócio. É possível ter mais de um portfólio de projetos em uma empresa. Por exemplo, uma mesma organização pode possuir um portfólio de projetos de tecnologia da informação e um outro portfólio de projetos da área de desenvolvimento de produtos, por exemplo. Ciclo de vida de um projeto. Nós vimos que, em administração, o conceito de projeto engloba desde a fase de concepção das ideias até o encerramento e a entrega daquilo que foi objeto do desenvolvimento do projeto. Portanto, o projeto tem as seguintes fases: concepção, planejamento, execução e encerramento. Vamos voltar ao exemplo da construção de uma casa. Na fase de concepção, nós teríamos o projeto arquitetônico. Na fase de planejamento, nós teríamos os cálculos de engenharia, a contratação de pessoal, estimativa de custos e estimativa de prazos. Na fase de execução, nós teríamos a construção propriamente dita, desde o piso até o teto, inclusive com acabamento.
E a fase de encerramento, nós teríamos, por exemplo, a legalização da casa nos órgãos públicos e a entrega das chaves ao proprietário. Processos de gerenciamento de projetos. O PMI propõe que os processos de gerenciamento de projetos sejam organizados em grupos. Então, nós temos um grupo que cuidará dos processos de iniciação, o grupo dos processos de planejamento, o grupo dos processos de execução, o grupo de processos de monitoramento e controle e o grupo dos processos de encerramento do projeto. E como que esses grupos funcionam? Após o processo de iniciação, passa-se para a fase seguinte, que são os processos de planejamento. Depois de planejar o projeto, vem então a fase de execução. E durante a execução, é preciso um monitoramento e controle constantes para ver se está saindo tudo conforme o planejamento. Caso alguma resposta saia fora dos parâmetros de controle, retorna-se ao planejamento e investe em novas ações para corrigir as ações anteriores. E isso se repete até que o processo seja encerrado. É como visto em administração, trabalhar no ciclo PDCA: planejar, fazer, controlar e agir. E o que pode dar errado em um projeto? Bom, são muitas as causas para a falha de um projeto. Vamos falar sobre algumas. Por exemplo, especificações imprecisas por parte do cliente, objetivos mal definidos, falta de controle, erro na solução, estimativas imprecisas de recurso ou de tempo, equipe trabalhando em múltiplos projetos simultaneamente, recursos insuficientes ou inadequados, solicitações não razoáveis do cliente, pressões ou falta de apoio da administração da empresa e a falta de planejamento das ações. Áreas do conhecimento envolvidas. Nós temos basicamente 9 áreas do conhecimento envolvidas no gerenciamento de projetos. A primeira é o escopo. O escopo é o ponto que se deseja alcançar. O escopo delimita até onde o projeto deve ir. O gerenciamento de escopo descreve os processos para assegurar que o projeto inclua somente as atividades necessárias para que ele seja finalizado com sucesso. O tempo. O gerenciamento de tempo descreve os processos necessários para assegurar a conclusão do projeto dentro do prazo previsto. Custo. O gerenciamento de custos descreve os processos necessários para realizar o término do projeto, obedecendo orçamento e prazo previamente definidos. Qualidade. O gerenciamento de qualidade descreve os processos necessários para que as políticas de qualidade sejam implantadas e atendam às necessidades do projeto. Recursos humanos. O gerenciamento de recursos humanos descreve os processos necessários que organizam e gerenciam a equipe do projeto. Comunicação. O gerenciamento das comunicações descreve os processos necessários para assegurar a apropriada e oportuna geração, coleta, divulgação, armazenamento e disposição final das informações do projeto. Riscos. O gerenciamento de riscos descreve os processos relacionados à identificação, análise, respostas, monitoramento e controle a riscos do projeto. Aquisições. O gerenciamento de aquisições descreve os processos para a aquisição de produtos e serviços fora da organização executora do projeto. Ou seja, os materiais que você precisa adquirir para executar o projeto, a mão de obra, caso seja necessária, para a execução do projeto, e etc. Integração. O gerenciamento de integração descreve os processos necessários para assegurar que os vários elementos do projeto, que as várias áreas do projeto sejam adequadamente coordenadas. E aqui temos um fluxograma que descreve como é feita a gestão de um projeto, desde a sua fase de concepção até a fase de encerramento. Veja, começando pela iniciação do projeto, a fase de concepção das ideias. Em seguida, o planejamento, a definição do escopo, o
cronograma, o orçamento, os riscos, o plano de resposta aos riscos, o plano de comunicações para permitir que as equipes se comuniquem adequadamente, o plano de recursos humanos, tudo isso conectado a um programa de monitoramento e controle. Todas as etapas do processo de planejamento estão sujeitas a monitoramento e controle, para que ações que ocorram fora do planejado possam ser refeitas. Parte-se então para a fase de execução, também sujeita a um monitoramento constante, e depois para a fase de encerramento, que é onde você entrega o objeto do seu projeto.